se encontrar em um momento do seu negócio onde você se depara com a necessidade de buscar recursos financeiros no mercado, seja para tirar a sua ideia do papel, seja para continuar o que você já se propôs a fazer, ou seja para crescer e escalar seu negócio, é uma situação que a maioria dos empreendedores vai enfrentar. E é um dilema que a gente precisa entender para a gente poder lidar da melhor forma possível, para a gente entender qual que é o melhor recurso, qual recurso vai nos trazer os melhores retornos em tempo hábil, de acordo com a estratégia que a gente traçou para o nosso negócio, o que vai ter menos risco, ou se tiver riscos, quais riscos valem a pena de ser corridos, enfim. Então é um assunto que, se você está passando por isso, ou apenas se você se interessa mesmo por isso, continua comigo aqui até o final, que eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Bom, eu sou a Thaís Albuquerque e eu sou sócia cofundadora de uma startup que atua com tecnologia para comercialização digital dentro do agronegócio, que é a iBarn Agro, e também sou sócia da startup Confraria do Agro, que atua com o desenvolvimento de profissionais e oportunização de relacionamento dentro do nosso setor. Então, digamos que eu já tenho uma certa experiência nesse assunto e eu já vivi bastante coisa, já estudei bastante sobre as fases de um negócio, qual é o melhor momento, quais são as melhores formas de se buscar esse dinheiro no mercado. Por quê? Porque às vezes a gente vai se deparar com momentos que realmente é melhor a gente buscar um dinheiro de terceiro, porque vai ser mais estratégico, às vezes até mais barato para a gente crescer dessa forma. Então a gente precisa saber mensurar, saber enxergar essas oportunidades, saber mensurar essas situações. Mas eu sei que esse é um assunto complexo, por isso eu vou tentar trazer tudo isso da maneira mais prática e mais simples possível aqui para vocês. Mas antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal para a gente poder continuar tendo essa troca e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que está por vir. Bom, então primeiro eu quero começar assim dando, digamos, o que eu chamaria de primeiro grande conselho com relação a esse quesito, que é buscar dinheiro emprestado, buscar dinheiro no mercado. Principalmente para você aí que está começando um empreendimento. Jamais comece um negócio com dívida. Mas espera aí, viu? Não sai aí do vídeo, né? Não vai olhar e falar assim, Thaís, o que você tá falando, né? Essa situação acontece com um monte de gente. Acho que o caso talvez que seja mais comum. As pessoas começam pra começar, elas pegam um dinheiro emprestado com alguém, elas já fazem uma dívida. Tá, tudo bem, eu sei. E é justamente por isso que se conselho fosse bom, a gente vendia. No caso, eu tô aqui dando de graça pra você nesse canal, né? Mas o meu ponto é, dívida, principalmente naquele sentido, daquela dívida que às vezes você vai num banco, pega um empréstimo com altas taxas de juros, e aí você aposta todas as suas fichas naquele empreendimento que já começa com um cronograma, com prazos estabelecidos para você conseguir ter o máximo de receita possível para já, assim que essa receita entrar, você já quitar essa dívida, né? Porque principalmente quem está começando geralmente não consegue pegar aí as melhores condições no mercado com relação a crédito. Então, eu imagino que o dinheiro que entrar, a primeira coisa, o primeiro destino que você vai dar para ele é justamente quitar aquela dívida que você fez lá atrás. E aí, qual que é o problema? Primeiro, você fez uma dívida sem ter dinheiro para pagar. O segundo, conforme o seu negócio vai crescendo, você vai identificando o quê? Você vai identificando que há necessidade de continuar investindo para ele continuar crescendo e que você precisaria, né? Que o correto seria você reinvestir esse dinheiro da receita dentro do seu próprio negócio e não pagando dívidas que você fez com terceiros e que estão ali na sua porta te cobrando, senão sei lá Deus o que vai acontecer com o seu nome, como que você vai continuar aí na praça. E agora, se você não tem o dinheiro para continuar reinvestindo, você vai fazer o quê? Você vai pegar mais dinheiro emprestado, você vai pagar a sua dívida anterior, daí você pega mais dinheiro emprestado para continuar investindo no seu negócio, e aí nessa você vai fazendo o quê? Uma bola de neve, e aí a gente não sabe onde isso vai parar? Tudo bem, podem ter sim casos em que a gente tenha sucesso com essa estratégia, mas são casos onde o empreendedor correu muito risco. E geralmente esses empreendedores, eles vêm aqui contar pra gente que eles correram esse risco, justamente para alertar você de não fazer. Então eu recomendo fortemente que, se isso passa pela sua cabeça ou se você está nessa situação, que você assista o episódio do podcast Os Sócios, que é do Bruno Perini e da Malu Perini, onde a Carla Sani, aquela mulher que é idealizadora da Sorridentes, ela vem contar a sua história e como ela quase faliu
e com muita dívida nas costas. Porque dessa forma você vai conseguir aprender um pouco com a história dela e vai ver que sim, ela teve muito êxito, mas ela correu muito risco mesmo, e às vezes a gente não está disposto a correr os mesmos riscos que ela correu lá atrás. Então, quando a gente escuta histórias como a dela, a gente consegue mensurar, inclusive, quais são os nossos limites, o que a gente está disposto a fazer ou não em prol do nosso negócio. Bom, né, mas aí então você vai me perguntar, então Thaís, tá bom, a melhor opção não é realmente pegar um dinheiro com essas condições. Então, qual é? Se eu tô começando e eu não tenho nada, o que eu faço? Bom, aí eu te diria que o ideal seria você buscar pessoas que estão dentro do seu círculo de convivência que topem apostar nesse negócio e a tomar esse risco junto com você, porque são pessoas que não necessariamente vão querer uma fatia do seu negócio, não necessariamente você vai ter que abrir mão, já começar abrindo mão do seu negócio para alguém que às vezes nem vai entrar a fundo na estratégia, não vai te ajudar em nada, às vezes só ia botar dinheiro mesmo. É interessante você ter essas pessoas com quem contar, porque de repente elas podem ser pessoas que vão te ajudar a tirar o seu plano do papel, e são pessoas que não necessariamente estão esperando ver esse dinheiro o mais rápido possível. São pessoas que sabem que correram risco junto com você e que esse é um dinheiro que vai retornar lá a longo prazo. E eu tô dando essa introdução, mas eu quero te pautar com um dado, tá? Infelizmente, eu preciso te lembrar que existem estatísticas que mostram que 6 em cada 10 empresas no Brasil não passam nem do seu 5º ano. E eu tenho certeza que você não quer entrar para essa estatística também. Mas voltando então pensando na necessidade de buscar dinheiro no mercado, quais seriam os tipos de investimento, quais seriam os tipos de recurso que eu posso buscar de acordo com a fase do meu negócio? Então aqui eu vou trazer para vocês conceitos muito aplicados, principalmente para o universo de startups, mas pode servir para você em qualquer negócio que você esteja tocando. Basta você ter visão analítica para conseguir tirar o que serve aí para você e para o seu empreendimento. Bom, e como eu comentei, é natural que no início a gente considere sim buscar pessoas que estão ao nosso redor para poder nos auxiliar a tirar o nosso negócio do papel e inclusive usar as nossas próprias economias para poder dar vida ao nosso empreendimento. Então a gente recorre a pessoas próximas, famílias, amigos, usa tudo aquilo que a gente tem, e esse é um passo que ele pode ser muito estratégico no início, principalmente para quê? Para você conseguir ter o mínimo de um produto no mercado, de repente já começar a ter um mínimo de receita, para já conseguir dar um valor de mercado para o seu negócio, para quando lá na frente, se você realmente precisar levantar recursos de terceiro, que você já tenha um valor que te agregue suficientemente para que esses terceiros consigam te enxergar de uma melhor forma possível, seja para te dar um crédito com condições, com vantagens maiores, seja para te fazer uma proposta melhor com relação ao equity, caso seja um investidor que vá pôr dinheiro no seu negócio e que queira levar uma fatia desse negócio com ele. Então, para que você consiga uma relação mais vantajosa nesse aspecto. Esse tipo de início que eu comentei, onde a gente pega esse dinheiro de pessoas próximas, a gente costuma chamar no mundo das startups de bootstrapping. E aí, a partir dele, a gente vai avançando com relação ao nível de investimento que a gente vai buscando. O que acaba tendo muito a ver também com a maturidade que o nosso negócio está, né? Eu comentei das fases do negócio, as fases são muito pautadas na maturidade do nosso negócio. O bootstrapping, ele é muito interessante porque, como eu comentei, ele pode ser uma decisão muito estratégica para você iniciar. E aí eu vou dar o exemplo, inclusive, da Confraria do Agro. Foi justamente o nosso caso. Até o momento, a gente só colocou dinheiro dos sócios dentro do negócio. E dentro das nossas projeções, a gente não vai precisar de um terceiro no curto e médio prazo, atuando e investindo dentro da confraria, porque a gente tem projeção de conseguir levantar receita do nosso cliente, e é com essa receita que a gente vai continuar reinvestindo no nosso negócio. Então eu diria que esse pode ser o melhor dos cenários, o melhor dos mundos para começar, que você começa sem já se comprometer com terceiros. Agora, isso pode ser muito plausível para negócios menores, que precisam de menos investimento. Mas, se o seu caso já for diferente, onde para você começar você precisa às vezes levantar muito recurso, ou mesmo você já até começou, você já deu o passo inicial, mas para você continuar você precisa levantar mais recursos, mas você ainda não está num nível de maturidade que vale a pena ir ao mercado e buscar grandes investidores, uma opção muito boa para você é buscar um investidor anjo, que é uma pessoa física ou jurídica que vai injetar capital próprio dentro do seu negócio, apostando no seu crescimento e, inclusive, servindo como um mentor para você, porque geralmente essa pessoa ela já tem uma expertise na área que você está atuando. E um exemplo mais prático impossível para dar com relação a isso
são aqueles investidores que atuam naquele programa Shark Tank. Aquelas pessoas estão ali como pessoa física ou jurídica, são investidores anjos e eles estão lá para escutar as teses de negócio que aqueles empreendedores estão lá para mostrar e eventualmente, se eles se interessarem, se fizer sentido com o estilo de vida, com os outros negócios, com o que eles acreditam, eles aportam pegando uma fatia do negócio. Eles já entram, então, como sócio desses empreendedores naquele momento. Isso é importante da gente ter em mente. E aí, também dando um exemplo, trazendo para minha realidade, esse é o caso do IBARN. A gente começou com os recursos próprios, apenas dos sócios fundadores, e depois a gente teve uma entrada de um investidor anjo que nos auxiliou a manter a empresa até onde a gente está hoje. Mas haverão casos em que a sua projeção de crescimento vai demandar um investimento muito maior, aportes muito maiores. E aí, nesse caso, é ideal a gente já pensar em envolver grandes investidores, grupos de investimento. Lembrando sempre você que os investidores, eles vão investir sim, eles vão olhar sim para a sua tese, para o que você está projetando, para onde você vai colocar esse dinheiro. Isso tem que estar muito claro para esses investidores, mas o que mais vai importar são as pessoas que vão estar por trás disso. Bom, e aí já então entrando nessa linha de investimentos maiores. A gente pode começar pelo que a gente chama de capital semente, ou muito mais comum a gente escutar falar nos termos em inglês, que é o seed money. Ou até mesmo buscar, por exemplo, as aceleradoras, como o Programa Inovativa Brasil, onde você inscreve o seu projeto, onde você passa por uma aceleração, onde você tem a oportunidade de apresentar depois a sua tese para alguma banca de investidores que costumam investir dessa forma, né? O seed money, que são valores geralmente entre 100 mil reais e 2 milhões de reais, aí vai variar muito, né? Depende também se é em real, em dólar, enfim. Pessoas que querem aportar dentro do seu negócio, apostando na sua ideia, apostando no seu modelo. Por que eu falo isso? Porque lá atrás a gente estava falando de um momento ainda de ideação. Aqui a gente até tem casos onde esses investidores investem em negócios em ideação, mas a gente já está falando mais de um negócio que está indo para uma validação, entre uma validação e aquilo que a gente chama de produto ideal para o seu mercado, Product Market Fit. E então, o próximo passo aí já seria quando o seu negócio já está num nível de maturidade maior, quando você já encontrou qual que é esse produto ideal para o mercado e você já está pensando numa escada de crescimento. E aí, pensando nisso, a gente pode começar a buscar o que a gente chama de fundos de private equity, venture capital ou até empresas maiores do nosso segmento que de repente queiram fazer um investimento direto ou queiram até nos adquirir, por exemplo, ou fazer uma fusão com o nosso negócio. E aí, com relação a valores, aí o céu é o limite para esse tipo de aporte. Vai depender muito da sua estratégia, de quanto você já tem de receita, de quanto você já tem de consolidação do seu modelo de negócio no mercado e do que você vai fazer com esse dinheiro, para onde você vai destinar ele. E aí, para dar um exemplo, para ilustrar esse tipo de situação, tem um concorrente de uma das empresas que eu sou sócia que levantou recentemente mais de 20 milhões e que dentre esse dinheiro tinham alguns fundos de investimento, inclusive uma grande empresa do nosso setor que apostou neles, inclusive como uma das soluções que eles poderiam utilizar dentro do seu negócio. Então essa é uma opção muito boa também, por isso que desde o início você já precisa mapear quem são essas empresas que estão atuando no seu setor, quem são o que a gente chama dos seus stakeholders, os interessados do seu negócio, para você já começar a construir esse tipo de relacionamento e poder ir buscar dinheiro de forma estratégica, como é o que eu tô falando aqui pra você. E aí, por último, mas não menos importante, existem também formas de você conseguir levantar recursos inscrevendo, por exemplo, o seu projeto em processos privados ou processos públicos, como, por exemplo, o processo do FINEP, que é uma instituição de apoio à inovação que utiliza verbas governamentais e que, se você inscrever o seu projeto e que, se ele for aceito, você consegue levantar os seus recursos e continuar investindo na sua pesquisa, na sua tese de inovação e continuar aprimorando seu modelo de negócio. Essa é uma opção bem interessante. Com relação a processos privados, eu posso citar, por exemplo, a empresa SLC, que é uma grande do nosso setor do agronegócio, que está sempre promovendo processos, hackathons, para identificar as melhores soluções de acordo com os problemas, com os gargalos que eles têm dentro dos negócios deles. E eles estão dispostos a investir, a pagar pelo desenvolvimento dessas soluções. Eu vou fechando então o vídeo de hoje, lembrando aqui que a gente falou sobre bootstrapping, sobre aceleradoras, sobre programas privados ou governamentais, sobre investidores anjos, sobre capital semente, sobre fundos de private
private equity, de venture capital ou ainda buscar os grandes do seu setor. E aí, em todos esses casos, a forma como você vai pegar esse dinheiro vai depender muito do acordo que você vai fazer. Esse dinheiro pode vir em forma de empréstimo, ou esse dinheiro pode vir em forma de uma parceria que você vai estar fazendo com esse terceiro. Depende do que você quer para você, depende do que você quer para o seu negócio, depende do que esse terceiro está disposto. E aí, dentre todas essas opções, se ainda assim for interessante você levantar dinheiro com uma instituição financeira, seja porque essa é a única opção que você tem para o momento, ou seja porque você realmente acabou recebendo uma excelente oportunidade, não tem problema nenhum. Mas a minha mensagem final é: tenha sempre em mente que o dinheiro para investimento ou ele precisa trazer uma economia ou ele precisa trazer mais receita. E o que faz um negócio quebrar é você, é o empresário, dar um passo maior do que a perna. Por isso, tenha sempre muito claro como você vai fazer para cobrir esse investimento e qual é o retorno e quando e como esse retorno vai voltar para dentro do seu negócio. E aí agora, por fim mesmo, agora para fechar, eu quero que você pegue aí um papel e uma caneta e anota esse mantra que você tem que ter com você aí pro resto da sua vida, se você for empreendedor, se você quer ser um empresário de sucesso, que é: dinheiro bom é dinheiro do cliente. É nisso que você tem que focar. É isso que vai trazer sucesso e validação para o seu negócio. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído. Comenta aqui o que mais você quer saber, se você ficou com alguma dúvida. E não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Toda semana temos vídeos novos aqui no canal. Um beijo e até a próxima!